Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, começamos mais uma aula de História, eu, o professor Dalton. Vamos finalizar aí falando desse período pré-histórico. Eu já estou piscando que tem uma luz na minha cara muito forte, vocês não imaginam o quanto isso é ruim. Pessoal, está no lugar confortável? Não é o seu sofá, não é a sua cama? Não? Tem certeza? Não vale mentir. Pega o seu caderno, coloca aí na mesa. Vou explicar mais algumas coisas aqui hoje. Você vai anotar. Acabou a aula, me envia suas anotações. Professor, não anotei praticamente nada. Não é o tantão e nem é para copiar do texto. É o que você entendeu ou o que você não entendeu. Beleza? Combinado? Vamos lá. Como eu falei para vocês nas aulas anteriores, a agricultura mudou a vida do homem. As cidades começaram a surgir. A divisão do trabalho começou a surgir. Então aqui ele vai começar a falar sobre profissões. A oferta de comida possibilitou para os não agricultores, ou seja, não é a pessoa que está plantando, são as outras pessoas, o desenvolvimento de profissões, como comércio, artesanato, arquitetura, pessoas que vão construir as casas, metalurgia, costura, entre outras profissões. Por que possibilitou isso? Conforme o homem foi plantando, sobrou mais tempo. Nós temos uma reserva maior de alimentos. Logo, a gente não precisa de tanta gente para uma tarefa tão simples que é comida. Por isso, as pessoas têm que fornecer outros serviços. Só que agora tem um porém, quem não trabalha não come. Quem não faz por onde não vai ter comida. E aí, o que você vai fazer? Ah, professor, eu vou construir casas. Vou ajudar na construção de casas. É uma profissão? É uma profissão. Ah, eu vou trabalhar fazendo ferramentas ou fazendo espadas. É uma profissão? É uma profissão. Ah, professor, eu sou boa tecendo tecidos. Eu vou pegar o fio de algodão, o fio de lã e vou fazer uma roupa. Você é bom nisso? Vai ser a sua profissão. Então, conforme o tempo foi passando, o homem foi desenvolvendo as suas profissões. Aqui nós temos divisão do trabalho e especialização das funções. Ferreiro, que vai ser o cara que vai fazer aí as ferramentas, vai fazer espadas. O artesão, que vai fazer desde um sapato de couro, vai fazer um vaso, ele vai fazer uma roupa, né? O tecelão, que vai ser o que vai produzir o tecido, ele não necessariamente vai fazer a roupa, ele vai fazer o tecido. Tem o agricultor, tem o pastor, você vai ter inúmeras profissões, porque elas vão se tornar cada vez mais necessárias, porque cada pessoa vai assumir uma função na sociedade. Por exemplo, eu sou professor, eu não sei plantar, eu sei, milho, feijão, coisa simples eu sei. Não sei construir uma casa, se precisar construir uma casa eu não sei. Não sou mecânico, apesar de eu precisar muito com o meu carro, mas eu não sou. Mas eu sei ensinar história, uma profissão que eu escolhi e que eu me especializei. Cada um vai ter uma especialização, beleza? Essa é a palavra importante quando a gente fala de divisão do trabalho. Eu vou ter uma especialização do trabalho. Cada pessoa vai ser boa em fazer alguma coisa. Vamos lá, seguindo. O comércio, como eu falei para vocês, esse comércio aqui ele não envolve dinheiro. O nosso comércio aqui ele vai envolver produtos. Então, eu vou trocar um produto por outro. Se eu não tenho um produto, eu tenho que oferecer uma mão de obra. Eu construo a sua casa por tantos sacos de trigo. Ah, eu vou te vender essa espada por tanto disso ou tanto daquilo. Um pouco disso vale um tanto daquilo. As pessoas vão atribuir valor para as suas coisas e dessa forma elas vão sobreviver, né? Elas vão trocar produtos aí, é o escambo. Seguindo aqui para baixo, um ponto mega importante para a gente finalizar para a história, foi para controlar a produção excedente da agricultura, da pecuária e da metalurgia que o homem criou um sistema de comunicação que servisse como registro permanente do que fosse estocado, vendido ou comprado. Quando você pega um caderno e você faz anotações, você está registrando aquelas informações. Isso aqui é um registro permanente. Se eu guardar isso aqui, daqui 10, 20, 30, 40, 50 mil anos, alguém pode pegar e pode acessar. Se eu pegar um livro, existem livros aí de 1000 anos, 2000 anos, até mais.
Por quê? São registros, são fontes de informação que o homem, através da escrita, desenvolveu. E foi assim que os homens inventaram a escrita, registro para controle da produção das primeiras comunidades humanas. Para que escrever, professor? Para que inventaram um negócio que dá tanto trabalho? Pensa você, a produção, quanto foi produzido? Quanto que nós comemos? O quanto foi arrecadado? O quanto tem que fazer? Se essas informações estão escritas, fica mais fácil de registrar, não fica? Olha, não, a gente tem tanto disso, tem que plantar tanto, tem que ter tanto. Esse acontecimento aqui, ele vai marcar o fim da pré-história e o começo da história antiga, ou seja, o período das primeiras civilizações, beleza? A pré-história acaba quando? Quando começa a escrita. Isso é para estar no seu caderno, eu vou olhar, beleza? Vamos lá, não me engana não, eu vejo depois, vocês sabem disso. Aqui embaixo ainda a questão da especialização, como a gente já conversou, pessoas fazendo serviços diferentes. Aqui uma imagem das primeiras cidades que vão surgir, né? Vão surgir na região da Mesopotâmia, lá vai surgir as primeiras cidades. Ele já fala aqui de uma estratificação social, ou seja, a sociedade vai começar a ter grupos diferentes, pessoas mais ou menos importantes. A gente já vai ter, ao invés de um líder, uma pessoa mais velha, como era lá no período neolítico, aqui eu já vou ter uma figura de um rei, uma pessoa mais importante, criação de leis, criação de exército, coisas que a gente vai citar mais para frente quando a gente falar especificamente das primeiras civilizações. Essa aqui é um exemplo de uma das primeiras cidades que vão aparecer aí na humanidade. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula, né? A importância da escrita. Espero que você faça anotações, que você me mande essas anotações. Próxima aula a gente já começa a falar sobre as civilizações da antiguidade. Até a próxima!